Como manter uma vibração positiva, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo? Quanto tempo leva para um espírito reencarnar? Poderemos rever os nossos parentes quando nós desencarnarmos? Vamos ver sobre essas e outras questões que vocês mesmos fizeram nos vídeos deste canal. Sejam bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Vamos ver hoje, então, o primeiro de alguns questionamentos interessantes que algumas pessoas trouxeram aqui no canal, referente aos vídeos de novembro de 2025. Sendo esta, então, a primeira pergunta acerca do vídeo que foi publicado chamado Formação e Característica dos Espíritos, da Gênese à Evolução. Então eu vou deixar aqui acima o link sobre este vídeo para quem quiser assistir. Cada sábado, então, eu irei publicar um questionamento, né, e uma reflexão sobre esse questionamento que eu e o Adriel faremos. Então, totalizando, né, 5 vídeos durante 5 sábados. Eu ressalto que às vezes acaba demorando um pouco, né, para a gente publicar estes vídeos respondendo os questionamentos devido, né, a encaixar a agenda de horários, montar o roteiro, fazer a gravação, realizar a edição dos vídeos e tudo mais. Mas sem sombra de dúvidas, nós sempre responderemos a todos os questionamentos. Então reforço aqui, né, fiquem bem à vontade para trazerem as suas perguntas e nós sempre buscaremos responder assim que possível. Então, novamente, tenho aqui meu convidado especial, né, o Adriel, meu grande irmão Adriel. E aqueles que não conhecem o Adriel, né, fiquem à vontade para assistirem um vídeo que eu vou deixar o link aqui acima, que é o vídeo 1 de setembro, né, respondendo aos questionamentos, no qual eu apresento um pouco mais a fundo aí uma parte, né, da história do Adriel, quem é o Adriel e tudo mais. Então, Adriel, seja bem-vindo mais uma vez, suas colocações iniciais. Olá a todos, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. É um prazer estar aqui para a gente estar falando sobre os ensinamentos maravilhosos da doutrina espírita, respondendo aos nossos irmãos, né, que possamos fazer aí um excelente trabalho, né, esclarecendo aí as dúvidas e que os nossos irmãos sintam-se sempre à vontade a estar fazendo os questionamentos, porque a gente faz isso com muito prazer, com muito carinho, né, de estar falando sobre a maravilhosa doutrina espírita. Muito obrigado, meu irmão. Então, vamos assim, né, aos questionamentos. Então eu ressalto, né, que as perguntas feitas no próprio canal no YouTube, eu vou colocar sempre aqui o recorte, né, da pergunta e quem foi a pessoa que realizou esse questionamento. Mas aqueles que não se sentirem então tão confortáveis com isso e queiram fazer uma pergunta sem se identificar, então podem me chamar, né, seja nas redes sociais que estão aí no meu canal, né, descritas. A pessoa manda o questionamento lá ou por WhatsApp, quem tem o meu contato, e aí eu vou trazer aqui somente o questionamento feito pela pessoa, é claro, permanecendo então anônima quem foi a pessoa que fez a pergunta. Então utilizem o canal que se sentirem à vontade, mas aqueles que conseguirem então trazer esse questionamento direto aqui no canal, agradeço muito, né? Está movimentando o canal também. Vamos assim então à resposta, né? A reflexão sobre o primeiro questionamento de hoje, que é referente ao vídeo então Formação e Características dos Espíritos. Então quem nos trouxe este questionamento foi a Elaine. Então a Elaine perguntou o seguinte: os espíritos são imortais. Ok. E se Deus quiser eliminá-los? Então, primeiramente, eu agradeço profundamente, né, a Elaine, por trazer este questionamento. A Elaine, que é uma participante aí de alguns grupos de estudos nossos do Centro Espírita. Então, a Elaine mora em outra cidade, né, ela não mora aqui em Cachoeira do Sul, então não consegue frequentar presencialmente o centro. Mas a gente tem alguns projetos de estudo, né, no centro, como livros, grupo, né, no WhatsApp, na qual a gente debate sobre estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as obras do André Luiz. Estamos também realizando um estudo sobre a sequência dos livros, né, da Joana de Ângeles, com Divaldo Franco, a série psicológica da Joana, que se encontra aqui atrás de nós. Então, a Elaine participa desses grupos e agradeço profundamente pelo questionamento. Então, começando assim, né, a reflexão sobre isso,
A Elaine fez esse questionamento porque no vídeo a gente fala, né, que os espíritos eles têm um princípio, eles têm um início, eles são criados por Deus, mas eles não têm um fim. Então, os espíritos são imortais. Não tem um prazo de validade para o espírito ou algo do tipo. Então, a Elaine pergunta, né, se Deus quiser eliminar os espíritos, né, diminuir a quantidade de espíritos, por assim dizer, ele pode? Primeiramente, né, respondendo diretamente o questionamento, sim, poder ele pode. Afinal, ele é Deus. Se ele quiser, né, eliminar os espíritos, eliminar os planetas, eliminar as galáxias, Deus tudo pode. Ele é o criador de tudo. Mas, claro, vamos refletir mais a fundo, né? Será que Deus faria isso? E daí a gente volta para uma característica importantíssima de Deus. Que Deus é o criador de tudo. O ser perfeito, né? Sabedoria suprema que existe. Então, quando a gente pensa em Deus sendo esse ser supremo e perfeito, por conseguinte, a gente pensa que as obras de Deus também são perfeitas. A maneira que elas têm que ser. Então, a gente não consegue conceber, né, um Deus perfeito que realiza uma obra imperfeita, uma obra errada, uma obra que ele se arrependa, né, da sua confecção. Então, portanto, os espíritos são perfeitos naquilo que tem que ser. Então não faz sentido que Deus queira eliminá-los. Eu entendo que essa questão ela pode, né, nos trazer à tona a reflexão no sentido de que a gente vê muitos espíritos e muitas pessoas que ainda estão errando muito, ainda cultivam muito a maldade, né, as coisas ruins. E por isso a gente pode pensar, tá, mas por que Deus simplesmente não elimina essas pessoas, esses espíritos? Né, e pronto, tirou essa maldade, ficam só os bons, por assim dizer. Só que devemos entender que essas imperfeições que existem nos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, essas imperfeições todas são temporárias. Todos os espíritos vão naturalmente convergir para a perfeição. É o destino natural de todos os espíritos chegarem à perfeição. Então, pode ser, claro, que o espírito demore mais ou menos tempo. Aqueles que buscam se melhorar, aqueles que buscam a sua transformação, vão acelerando essa sua ascensão. A gente viu aqui também, né, a escala espírita. Vou deixar o link do vídeo que fala sobre isso, né, qual é o grau de evolução dos espíritos. Então, a velocidade dessa caminhada de ascensão, ela depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Mas todos nós chegaremos à perfeição. Ou seja, isso vai demorar 10 mil, 50 mil, 100 mil anos. Pode parecer muito tempo para nós que estamos aqui encarnados, né? Mas para Deus, principalmente, isso não é nada. Isso é um piscar de olhos. Então percebam, né, que Deus olha para esses espíritos imperfeitos que ainda praticam a maldade, mas ele sabe lá à frente que este filho, que esse pequeno filho querido que ele criou, se tornará perfeito um dia. Chegará no caminho correto um dia. Pode demorar muito, mas para Deus, como eu falei, né, essa questão de tempo é totalmente irrelevante. Então percebam, né, essa reflexão que nós temos que ter, né, que a falta da evolução nossa é que nos faz sermos tão imperfeitos, mas não por conta de um erro na hora da criação da obra divina. E por isso também já nos traz essa reflexão, né, de que eu acho muito maravilhoso isso na doutrina espírita, de que não existem espíritos voltados 100% para o mal. Não existe um inimigo de Deus, né, o diabo, né, e demônios. Porque se houvesse algum espírito que se desvirtuou e virasse o inimigo de Deus, Deus, o Criador de tudo, o Ser Supremo, simplesmente eliminaria esses espíritos. Que se desviaram para toda a eternidade para o mal. Então percebam que não faz sentido. Né? Não existem esses espíritos voltados 100% para o mal. São simplesmente filhos queridos de Deus que ainda estão incorrendo na imperfeição, mas uma hora, através do sofrimento, né, de toda a angústia e agonia que depositará sobre eles por conta das suas próprias escolhas, eles acharão um caminho correto. Então, essa reflexão, né, fica interessante para a gente perceber que não faz sentido por que Deus eliminaria os espíritos. Adriel? É muito importante, né, a gente pensar na questão 1 do Livro dos Espíritos, onde fala, o Kardec questiona o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, ela não erra, né?
Ela não erra. Ela tem sim o poder, né? Se quisesse eliminar com todos os espíritos, né? Eliminar com o mal, ela pode. Mas por que que não faz? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, estamos num processo evolutivo longo. Às vezes a gente fica observando as dinâmicas que ocorrem no nosso planeta e a gente fica muito preocupado, né, com tanto de maldade que ainda existe, né, tanto de coisa errada e a gente se questiona, mas por que Deus não acaba com isso tudo? Porque faz parte do processo expiatório de cada um, faz parte das provas de cada um e muitas vezes aquilo que tratamos como injustiça é um processo de evolução, é uma oportunidade que estamos tendo, né, de se corrigir. É claro que tem muita gente que está inserida em apenas fazer o mal. A pessoa não consegue observar outras situações, ter práticas melhores, porque ainda são espíritos muito endurecidos. Mas como o Guilherme falou, um dia todos nós vamos atingir a perfeição. Isso vai demandar tempo, vai demandar muito esforço, muitas, né, reencarnações, mas um dia todos nós vamos conseguir. Se formos olhar para uma condição histórica, a gente já evoluiu bastante. É que estamos vivendo nessa realidade. Então, a nossa visão atual é desse mundo que a gente está vendo, né? Que falando de coisas terríveis que estão acontecendo, mas se formos observar a nossa história, a gente já melhorou muito, evoluímos muito como sociedade. Então, a vontade de Deus de eliminar, né, os espíritos, realmente, se ele quisesse, poderia. Mas como ele tem, né, paciência, ele tem, né, todo um tempo que é muito mais ampliado, né, do que o nosso, ele não tem pressa para a nossa evolução. Às vezes a gente ainda está muito limitado, tem medo, né, das coisas que estão acontecendo. E isso faz parte da nossa condição atual. Mas um dia, sem sombra de dúvidas, todos vão conseguir atingir, né, o nível evolutivo, né, e o mal vai acabar, né? Isso sim vai ser eliminado, mas não porque Deus foi lá e simplesmente isentou o mal da terra, mas através, né, dos acertos, dos erros, né, que cada espírito vai passando, né, isso vai, né, indo embora, né? O mal vai realmente acabando. Até tem uma grande questão, né? Se Deus é amor, por que que ele permite a dor? A dor, ele é o remédio para a nossa alma. Às vezes a gente vê a dor como um veneno, como algo muito negativo, porque a gente ainda está limitado a essa existência. Mas às vezes a dor que passamos é o grande remédio que a gente precisa para iniciar, né, um processo de evolução que se dá por muitas e muitas reencarnações. Então é importante entender isso. Às vezes é difícil, né? A paciência nossa ainda é um pouco limitada mediante a isso, né? A gente fica inconformado com as dinâmicas de violência que observamos no nosso planeta, mas isso tudo está fazendo parte, né, da criação, da nossa evolução, e como Deus não erra, está tudo perfeito. Até mesmo se ele eliminasse todos os espíritos, é porque era da nossa necessidade, não está errado. Ah, mas como assim ele criou tudo e eliminou? Mas ele é a inteligência suprema, o que ele faz, nada está errado, está tudo certo. E se acontecesse esse fator, né, que ele eliminasse todos os espíritos, seria para o nosso melhor, né, e não como um meio de maldade, né, de coisas assim que Deus estaria sendo injusto com a gente. Acreditamos que ele não vá eliminar, né, mas como eu falei, se eliminasse não estaria errado, né, porque a perfeição dele é tão grande e a gente ainda não observou, né, porque não temos ainda a condição, ainda nos falta o sentido para entender, né, a realidade de Deus, né? Mas o importante é estarmos seguindo, né, o nosso trabalho, a nossa jornada. Temos caminhos, né, que são turbulentos muitas vezes, mas tudo faz parte, né, do nosso processo evolutivo, das provas, das expiações, dos desafios que cada espírito possui aqui na Terra. Eu acho que até refletindo, agora refletindo enquanto o Adriel falava, né, sobre isso, até nessa questão, né, da permissão de Deus para que os espíritos, mesmo aqueles que estão errando e praticando muito o mal ainda, eles não recebam a punição, por assim dizer, da eliminação, isso só fortalece o quão perfeito é Deus.
né, o amor de Deus, o quão transcende isso o amor de Deus, né? E se nós pararmos para refletir, há 5.000 anos atrás, não sei, 10.000 anos atrás, existiam pessoas, por exemplo, que sacrificavam outra pessoa para tentar, né, agradar o Deus Sol, o Deus Chuva, por exemplo. Só que muitos daqueles espíritos que faziam isso, hoje somos nós que estamos aqui. 5, 10 mil anos depois, reencarnando, já com uma consciência mais avançada, né? Muito longe ainda dos espíritos superiores, mas muito à frente desses espíritos, né? A gente compreende que isso é um absurdo, que isso é errado, né? Por assim dizer. Mas percebam, se Deus tivesse nos eliminado, então, lá no passado. Não, esses espíritos estão muito errados, vou eliminar eles. Né? Percebam, então, Deus mesmo, né? Mesmo acontecendo aquelas coisas erradas, ele consegue olhar 5, 10, 15, 20 mil anos à frente e saber que aquele seu filho um dia vai encontrar o caminho correto, vai buscar a melhoria. E cá estamos nós, né? Com o perdão que Deus já nos deu tantas vezes que nós já cometemos coisas erradas, Deus foi nos perdoando e vai nos dando novas chances e aos poucos nós vamos melhorando. Isso por si só já mostra, né, a perfeição e o gigante, né, o infinito amor que existe de Deus. Então assim, né, eu agradeço a todos que acompanharam este vídeo, aqueles que gostaram, eu peço que curtam, comentem aqui o que acharam, se possuem alguma dúvida, tragam, né, questionamentos, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, se possível. No próximo sábado traremos então o próximo questionamento. Muito obrigado.